Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma formação da Diretoria de Ensino Sul 1. Essa é a nossa quarta TPC dos anos iniciais do ano de 2022. Hoje os objetivos da nossa formação vai ser retomar a importância do reforço e da recuperação das aprendizagens, comparar e analisar os dados das sondagens inicial com o do primeiro bimestre, apresentar atividades que auxiliam o avanço dos estudantes nas hipóteses de escrita. Os conteúdos de hoje: retomada da importância do reforço e da recuperação de aprendizagens, a comparação e a análise desses resultados, da sondagem inicial com a do primeiro bimestre, e a apresentação de algumas atividades que vão auxiliar aí no avanço dos estudantes dentro de cada hipótese de escrita que eles se encontram. Hoje a gente tem uma reflexão inicial aqui. Cláudia. Vamos começar com uma reflexão. Hoje a gente trouxe uma imagem. Começa no primeiro quadradinho um navio, mas sempre fizemos assim. Esse quadro, ele tem a ver com uma visão de um pensamento mindset fixo, que quer dizer, ou seja, uma mentalidade em que as pessoas têm de que não pode mudar, de que sempre fez assim, vai se manter, mas que há uma necessidade de, quando a gente muda, a gente oportunizar novas experiências. E aí, no próximo quadro, a gente deu um zoom aí, na última tela, em que todas as vezes que a gente mantém sempre o mesmo jeito de fazer, nem sempre a gente tem um ponto positivo. Muitas vezes a gente naufraga em alguns pensamentos, em algumas ações, atitudes e comportamento. Então, diante disso, nós estamos olhando para uma mentalidade do professor em que a gente tem que se oportunizar a fazer coisas diferentes, mudar o jeito de realizar, proporcionar uma condição, tanto física, quanto mental, quanto do uso dos materiais, para que haja crescimento. Esse mindset é um pensamento que provoca um progresso em todos os momentos da aprendizagem, tanto dos alunos quanto dos professores, porque todas as vezes que a gente fala que a gente não consegue, há um bloqueio de aprendizagem, há um bloqueio em comportamentos, em sucessos, então há uma necessidade de nós mudarmos as atitudes e o comportamento, nos permitir a fazer coisas diferentes. E é diante disso que a gente reflete para conseguir que os nossos alunos avancem, tenhamos resultados não só na nossa vida pessoal, como também na vida educacional de forma positiva. Vamos seguir. Bom, nós temos aqui, nós vamos retomar um pouquinho a questão da recuperação, reforço e aprofundamento, e olhando hoje para os aspectos legais, né? Porque alguns professores, eles questionam com a gente, mas recuperação é obrigatório, tenho que fazer. Então, nós vamos olhar do ponto de vista legal, o que as leis e o que os decretos e resoluções dizem a partir do ponto de vista da recuperação. Vamos lá? A gente começa falando da LDB, e aí todo mundo conhece, ela foi promulgada em 1996, e a gente vai dar um zoom no artigo 13, inciso 3 e 4. O que fala sobre as atribuições do professor. Tá? No artigo 13, nós vamos trazer um pouco a questão de participar da elaboração da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino, no inciso 1, ou seja, a proposta de ensino é aquilo que vai determinar o que nós vamos fazer. Então, procure aí com o seu coordenador, com a sua escola, qual é a proposta de ensino, elaborar e cumprir o plano de trabalho sugerido dentro da proposta pedagógica do estabelecimento. Mesmo que você tenha chegado agora, existe uma proposta já posta, né? Então, você precisa saber, para você continuar a proposta pedagógica, ela tem um período, ou você participa da elaboração. Agora, se você chegou, já está elaborado, você vai cumprir o que está proposto aí. Zelar pela aprendizagem dos alunos, está na LDB,
esse zelar desde cuidar dos aspectos físicos, morais, pessoais, como é que essa criança está, se ela está doente, se ela não está, se ela está doente, por que ela não aprende? É nesse sentido, não que você vai levar ao médico, mas você saber que quais são os impedimentos que fazem com que essa criança não aprenda. Tá? E aí, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos e olhar esse rendimento. É por isso que a gente está trazendo isso. Está dentro da LDB, pelas quais nós somos todos regidos, que está dentro dela a função do professor de estabelecer estratégias de recuperação. Por isso que a gente falou que quando eu uso sempre o mesmo jeito de fazer, não tem um sucesso. Na nossa reflexão, ela traz isso, né? E ministrar, aí sim, ministrar os dias letivos e horas de aula propostos aí dentro do calendário escolar. E no 6º inciso, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Tá, nessa parte aí a gente está dizendo o seguinte, que quando eu faço qualquer coisa diferente, no caso aí do aprender juntos ou da recuperação, a família tem que estar sabendo de tudo. Então, informar para ela que essas crianças estão participando de algum projeto, de alguma ação, colaborar com a família também significa que eu observei no impedimento na aprendizagem, então essa criança precisa ser encaminhada, vocês precisam fazer esse tipo de colaboração. Bom, aí a gente vai para a Lei 10.000, que é a Lei do Funcionalismo Público, no artigo 241, inciso 3, que é desempenhar com zelo e presteza o trabalho do que lhe foi incumbido, ou seja, então, tudo que for incumbido pela direção, pela Secretaria da Educação, lembrando que somos funcionários de um órgão superior, nós precisamos desempenhar com zelo e presteza. Cooperar e manter o espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho, ou seja, a gente sentar junto, articular juntos, faz parte da legislação. Então, não adianta eu entrar e sentar e fazer tudo dentro da minha sala e achar que está tudo certinho. Está certo, até do ponto de vista de trabalhar com os meus alunos, mas também cooperar e dentro do tempo com os nossos amigos, com os nossos parceiros dentro da sala de aula, faz parte. E a gente traz a Lei Complementar 444 de 85, artigo 63, que ela é específica do quadro do magistério. Então, ela vem como preservar os princípios e ideais da educação brasileira através do seu desempenho profissional, ou seja, lá na LDB está dizendo que é para recuperar, então aqui no quadro do magistério faz parte da nossa função enquanto profissional da educação de preservar os princípios e ideais da educação brasileira. Tá? Empenhar-se em prol do desenvolvimento do aluno, e utilizando processos que acompanham o progresso científico da educação. Então, de qualquer forma, está dizendo que a gente precisa participar do desenvolvimento dessa criança de forma que ele possa atender ao mercado de trabalho e se desenvolver no seu cotidiano. O 4 é participar das atividades educacionais que lhe forem atribuídas por força de suas funções. Ou seja, tudo que foi atribuído ao professor lá no começo do ano, que você participou da atribuição, ou no nosso caso, no ano passado, tudo que lhe for atribuído dentro da sua função, tem que fazer. Né? Tá na legislação, gente, desculpa. Eu sei que vocês devem estar aí chateados, falando, nossa, tanta coisa, tá fazendo, tá falando, mas não é tão fácil assim. A gente entende tudo isso, mas tá na lei. Né? Então, a gente tem que participar, a gente tem que preservar, a gente tem que se empenhar, é o que está proposto para aquilo que a gente atribuiu. Não importa se é categoria O, F, efetivo, estável, seja lá qual for a sua função, nós estamos regidos por uma legislação do quadro magistério. E aí a gente traz aqui a resolução 13 de 2022, o artigo 1º, essa resolução ela foi promulgada agora, e a gente vai falar um pouquinho do que essa resolução traz. Nós já falamos na ATPC anterior, mas a gente está trazendo à tona para que você perceba que é nossa função trabalhar com a recuperação. No caso aqui, o artigo 1º, ele fala da recuperação contínua, ação de intervenção imediata e voltada para as necessidades das aprendizagens específicas de cada estudante. Deverá
ocorrer durante as aulas regulares do ensino fundamental e do ensino médio, porque essa resolução ela abrange todo mundo, sendo desenvolvida pelo próprio professor da classe, ok? Então, o primeiro artigo dessa resolução, ele fala assim, lá da LDB, depois a 444, depois a gente foi trazendo para vocês a Lei 10.000, para vocês entenderem que é função do professor que está lá na sala de aula, de fazer a recuperação contínua, ou seja, observou que o menino está com uma dificuldade, vamos fazer aí já uma atividade de intervenção e observar. É função do professor da classe. O que essa resolução traz como complemento? O professor de recuperação e reforço. Mas essa resolução também diz, ela começa dizendo que é função nossa, enquanto professor da sala de aula, eu estou na sala de aula, é minha função trabalhar com a recuperação contínua. Se eu não tiver o professor de recuperação que foi atribuído e tal, vai ser feito por você que está aí na sala. Como sempre fez, não estou falando nada de novo, ninguém está inventando a roda agora. Ah, cheguei agora e me disseram isso. Não, vocês viram que a resolução, a LDB, ela é de 96, mas a Lei 10.000, ela é de 68, a 444 é de 85, e agora vem 2022. Ninguém está dizendo nada novo, que é função do professor que está na sala de aula fazer essa recuperação. O PRR, ele vem para acompanhar. Mas e se as escolas que não têm PRR, como é que faz? Continua a recuperação contínua, como sempre foi feito. Mas essa resolução, ele traz um plus, que é o reagrupamento. Eu posso reagrupar os alunos que estão em dificuldade por perfil. Ah, eu tenho facilidade com quem alfabetiza, então eu vou ficar para alfabetizar. Ah, eu tenho facilidade com produção, eu vou fazer. Ah, eu não quero fazer nada. Eu não quero participar desse reagrupamento. O que você vai fazer? Vai dar conta desses meninos dentro da sua sala de aula, conforme o artigo 1º. Agora, é claro, gente, que lá, como lá está dizendo, lá na lei anterior, que é para a gente manter o espírito de solidariedade e cooperação, então a gente pode muito bem sentar junto, porque o aluno não é da sala, o aluno é da escola. Então, quando a gente fala de um aluno que ele está com dificuldade, não importa se eu estou com os meus ou com o outro, eu estou falando de manter o espírito de cooperação com o aluno da escola, porque esse aluno, ele vai para a sociedade, independente dele ser da professora Maria, da professora Joana, da professora Cláudia, da professora Aline, não importa. Ele é um aluno da escola, mas ele está inserido numa sociedade. Essa resolução a gente só trouxe para a gente resgatar como é importante a gente trabalhar em grupo, como é bom a gente trabalhar no momento de cooperação, pensando no agrupamento, no reagrupamento dos alunos, porque o nosso objetivo não é eu sempre fiz assim e vou fazer assim, não. Eu sempre fiz assim, mas eu posso mudar, eu posso manter um espírito de cooperação e solidariedade, não só com os meus colegas, mas com toda a escola, tá bom? Analisando e comparando o resultado das sondagens iniciais e a do primeiro bimestre. Então, nós vamos apresentar para vocês o resultado do Estado de São Paulo e da Diretoria de Ensino, e acreditamos que vocês já devem ter feito isso na escola, analisado o resultado dessas sondagens. Então, nós vamos dar por foco não só o avanço dos alunos na hipótese descrita, e sim os alunos que não realizaram essa sondagem, que a gente vai perceber que é um número muito alto e precisamos resgatar esses alunos. Então, no estado de São Paulo, nós temos na sondagem inicial 17,8% de alunos que não realizaram sondagem do primeiro ano. E agora, na sondagem do primeiro bimestre, 6,4% alunos que não realizaram essa sondagem. Aonde estão essas crianças, né? Olhem para a sua sala e vejam onde estão esses alunos. Eles simplesmente faltaram no dia, não tiveram oportunidade de fazer, ou eles estão fora da escola, não estão frequentando? Então, na nossa diretoria, o número é muito grande de aluno do primeiro ano que ainda não realizou uma sondagem, né? Nós tivemos na sondagem inicial 900 crianças que não fizeram essa sondagem, e agora estamos com 397 estudantes que ainda não foram analisados. Ainda não sabemos em que hipótese ele se encontra.
Então, é de suma importância que você, professor, vá para a busca ativa desse seu aluno, para que ele seja analisado e que ele seja enquadrado, para ser trabalhado qual a hipótese que ele está para ele avançar. Porque se nós analisarmos, olha só a quantidade de aluno alfabético que foi analisado e a quantidade de aluno que ainda não foi analisado, né? Nós temos no primeiro ano, na diretoria inteira, 219 alunos alfabéticos, conta 397 alunos que ainda não foram avaliados. O que isso dá um total de 6,7% de alunos ainda não avaliados contra 1,38% de alunos alfabéticos. Então, é uma diferença muito grande de alunos aí que estão fora da avaliação. A mesma coisa no segundo ano, a diferença entre a sondagem inicial e a sondagem agora. Nós tivemos na sondagem inicial para o estado de São Paulo 9,3% de alunos não avaliados, para agora 3,1% de alunos não avaliados. Na diretoria, um número muito grande de alunos, no início de 573 alunos não avaliados, agora temos 185 alunos avaliados. Ainda temos muitos alunos para resgatar, para fazer essa sondagem, levando em consideração que o aluno do segundo ano, ele já era um aluno da escola, então a escola já tinha um contato com essa criança, né? Então, aonde está esse estudante? Está sendo feito busca ativa? Ou esse aluno mudou de escola e não foi dado baixa de transferência? Tudo isso o professor tem que olhar para o diário de classe e achar aonde está esse aluno para a gente reverter esse resultado. E segue-se por terceiro ano também. No terceiro ano diminui um pouco essa diferença. Então, de 8,4% no estado, fomos para 2,4%. Já deu uma diferença. Na nossa diretoria também caiu bastante, de 579 fomos para 166 crianças não analisadas. Quarto ano, de 6,9 foi para 2%, caiu bastante. Na nossa diretoria também houve uma boa diminuição de 499 para 143 estudantes. Sim. E eu quero chamar a atenção aqui para o número de alunos não alfabéticos do quarto ano, né? Há uma quantidade expressiva, então nós temos aí 1.004 alunos, e depois para 1.080, era 1.084, caiu para 1.004, é uma quantidade bem grande de aluno, o que justifica a necessidade da recuperação e reforço, né? Você olhando agora com os dados da tua sala, olhando os dados da escola, vocês vão observar como é importante a gente estar analisando a importância da recuperação. Então, de qualquer forma, gente, nós não podemos deixar de resgatar esses alunos que estão na fase não alfabética. Aí você vai falar, mas quarto ano está com conhecimento de segundo ou terceiro. Isso mesmo, mais um motivo para a gente trazer à tona a necessidade de fazer a recuperação, reforço e aprofundamento. Porque recuperar é aquele que está fora da expectativa. O reforço é aquele que está lendo, escrevendo, mas está com muita dificuldade. E o aprofundamento é aquele que está muito bom e que a gente não pode perder de vista também esse menino que já tem o desempenho dentro das habilidades essenciais. Na diretoria, nós ainda temos um grande número de alunos não analisados. Nessa última sondagem, 123 alunos ainda não sabemos em que hipótese ele se encontra. E não alfabéticos, se nós observarmos, não houve avanço nenhum esse bimestre com os alunos, né? Porque eles eram 709 e agora eles são 699. Só vem frisar o que a Cláudia já falou a respeito da importância desse projeto de recuperação com esses alunos. E a gente quer só trazer a necessidade de nós olharmos para esses meninos do quinto ano, porque nós terminamos o primeiro bimestre, estamos ainda caminhando agora para o segundo bimestre,
Mas esses meninos, além de serem alfabetizados, eles precisam ainda ter habilidades suficientes para completar o ano letivo e ir para o 6º ano. Esse ano de 2022, os 6º anos estão com uma quantidade muito grande de alunos não alfabéticos, e nós temos, assim como vocês, uma dificuldade muito grande de termos especialistas, pedagogos, que possam dar aula para esses meninos dentro da Resolução 13, para eles adquirirem o sistema de escrita. Então, a gente chama a atenção para vocês que estão com o 5º ano aí, quais ações que a gente pode fazer ainda nesse bimestre que se inicia, que plano de ação dentro da recuperação, aí olhando para os reagrupamentos, tal, se não tiver o professor, o que mais a gente pode fazer para resgatar esses meninos, de modo que, para a sondagem do 2º bimestre, nós tenhamos um número menor. Refletindo sobre a hipótese de escrita pré-silábica e como contribuir para que o estudante avance. Quais são as características dos estudantes quando eles se encontram na hipótese de escrita pré-silábica, né? Quando você vai lá, enquanto o professor faz a sondagem e verifica, né? E faz esse diagnóstico, né? Que o aluno está na hipótese pré-silábica. Então, eles não compreendem a correspondência entre o falado e o escrito, né? A sua leitura é feita de forma global, com o dedo deslizando por toda a escrita de forma contínua. Dentro dessa hipótese de escrita, os alunos inicialmente escrevem sem se preocupar com a quantidade de letras e também não se preocupam com a diferença que existe entre as letras. Depois passam a pensar que para escrever é preciso ter uma quantidade mínima de letras, com variações dentro da palavra, mas não entre uma palavra e outra. Quando vai avançando dentro dessa hipótese, passa a pensar que para escrever precisamos de uma quantidade mínima de letras e que eles têm variações dentro da palavra e entre uma palavra e outra. Agora, quando falamos a respeito da hipótese silábica, né, quais as características do aluno na hipótese silábica, né? Eles estão nessa hipótese, os alunos que estão nessa hipótese, eles passam por uma significativa evolução, né? Enquanto lá a criança ela não faz correspondência ao que se fala e a quantidade de letras, ela não tem esse controle, já na hipótese silábica, eles compreendem que a escrita é a representação da fala e estabelecem a relação entre grafemas e fonemas, percebendo os sons da sílaba e atribuindo a cada sílaba uma letra, que pode ou não ter o valor sonoro convencional. Com Emília Ferreiro, passamos a compreender melhor a importância de se propor a interação entre os alunos em diferentes hipóteses, pois eles aprendem a se desenvolver e se desenvolvem a partir desse confronto durante as interações e as relações estabelecidas em práticas de linguagem significativa. Então, o que é interessante aqui? Então, a partir lá dos estudos de Emília Ferreiro, o que se foi proposto, né? É a interação. Os alunos, eles têm hipóteses diferentes? Tem. Eu posso ter numa sala, e lógico, tenho numa sala alunos com hipóteses de escrita diferentes. Então, o que eu posso fazer para eles trabalharem juntos e, ao mesmo tempo, avançarem em suas hipóteses? Eu posso agrupá-los. Trabalhar da maneira que o saber de um, o conhecimento de um, faça com que o outro reflita e possa avançar nas suas hipóteses. Então, aqui eu tenho duas escritas pré-silábicas. A escrita de um estudante pré-silábico, na hipótese pré-silábica, do nosso lado esquerdo. Ele escreve, eu tenho as palavras alisamento, a criança coloca 2 letras As, a palavra escova também, luzes é a mesma grafia, para corte mesma coisa, e na frase, como a frase ela necessita de mais letras, né? A criança fez ela já percebeu, ele coloca, ao invés de 2 letras As, a criança colocou 4 letras As, para poder escrever. Eu vou fazer um corte, para poder representar, né? Eu vou fazer um corte no cabelo. Já o aluno, estudante da nossa direita,
ele também é um estudante na hipótese de escrita pré-silábica, mas se nós observarmos, para escrever ventilador, ele tem uma variedade muito grande de letras, né? Ele não controla a quantidade de letras, a quantidade é grande de letras que é colocada, mas tem uma variação significativa. Então, ele põe várias letras, diferentemente do primeiro estudante do estudante da esquerda. Aqui ele já colocou mais letras, a variedade de letras para fazer a grafia foi bem maior. Cortina também teve uma variedade bastante na própria na própria palavra de letras para poder escrever. Mas se nós observarmos, se a gente comparar a palavra que a criança tentou grafar, colocando para ventilador, cortina, mesa, giz, ele varia também não só dentro da própria palavra, mas ele tem essa variação de letras entre as palavras, né? Então, ele tem uma variedade grande. Também é o aluno pré-silábico, mas se a gente observarmos, eu só tenho um tipo de aluno pré-silábico, eu só tenho uma maneira, quando o estudante se encontra na hipótese de escrita pré-silábica, ele sempre vai escrever da mesma maneira? Eles têm o mesmo jeito de escrever? Não. Né? Cada um pode escrever de uma maneira diferente, tem as suas variações, mas eu consigo verificar que ambos estão na hipótese de escrita pré-silábica. Nesse caso, eu não tenho alunos que confundem letras com desenhos, com garatujas. Aqui nenhum dos dois, mas eles se encontram na hipótese de escrita pré-silábica. Nesse caso aqui da primeira escrita, no caso do aluno que escreve para alisamento AA, para escova AA, se o professor fizer uma intervenção, pedir para ele ler, marcar a leitura, né? Então, alisamento, você escreveu assim, qual palavra que você escreveu embaixo? Ele fala escova. Você escreveu para alisamento e para escova a mesma palavra, a mesma letra, trazer ele para dar um zoom nas mesmas, do jeito que ele escreve, ele já vai perceber que ele escreveu palavras diferentes, com a mesma grafia, e aí essa intervenção, como a gente apresentou na nossa formação anterior, com a escrita coletiva na lousa, a criança já pode avançar para a próxima escrita, como a Natália apresentou. Ele já vai ter uma variação, tanto intrafigural quanto interfigural, ou seja, dentro da palavra, e olhando para o seu externo, né? Olhando para o todo da palavra. Aqui, se fizer uma boa intervenção, é interessante porque você pode colocar as letras móveis, olhar o que pode fazer, fazer outra sondagem. Nesse caso, é uma sondagem desse ano, então a gente sabe que tem um desempenho aí grande, mas a gente, quando escolheu essas escritas, para mostrar que, o aluno está pré-silábico, mas ele avançou, não avançou? Então, ter essa visão aí de análise. Já essas escritas, eles representam alunos que se encontram na hipótese silábica, né? Eu tenho um aluno da esquerda que escreveu feijoada, ele utiliza a letra F, né, própria já da palavra, para sílaba jo, coloca-se cedilha, depois A, ele utilizou a própria letra A, e depois o R para poder representar a sílaba da. E assim por diante, salada, carne, sal. E aí, se nós observarmos, esse é o aluno da esquerda. Já o aluno da direita também se encontra na hipótese de escrita silábico, mas para sapo ele escreve, acho que pelo que deu para entender, ele faz 2 desenhos, né, para silabar sa e para silabar po, ele coloca os desenhos iguais. Para escrever o urso, coloca 2 bolinhas ou 2 letras Os. Para escrever patinho, 2 letras Cs e uma letra O. E para escrever a frase, a menina toma sol, colocou 2 letras Os e uma letra C. Nós observamos, ambos estão na escrita silábica, os dois se encontram na escrita silábica? Sim, mas a criança da esquerda já se encontra na escrita silábica com o valor sonoro, porque na hora de escrever há a representação do que se escreve ao que se fala, né?
faz sentido, faz sentido que ele grafou com que realmente a palavra, como é realmente a grafia da palavra, né? E ao som que a palavra corresponde, mas já o aluno da direita já não tem ainda não teve esse avanço. Ele sabe, ele consegue entender que a cada palavra ele tem partes, né? Ele faz correspondência da grafia com as partes da palavra, com a parte sonora, mas ele não faz ainda essa correspondência, né? Do que realmente a maneira que se faz a grafia. Em ambas as situações, né, tanto do pré-silábico quanto o silábico com valor, sem valor, a gente quer trazer uma fala da nossa live de sondagem de ontem, dia 7/4, em que os expositores falam muito, a gente não precisa se preocupar com a escrita convencional, a criança tem que entender que a escrita representa a fala. Essa fala, existem algumas coisas que a gente não fala exatamente como a gente escreve. Então, às vezes, o professor acaba ficando na dúvida, porque a criança ouve e fala diferente. Na hora de escrever, ele tem que atender aí a questão das regras das letras, né? Então, se preocupar, o que a gente precisa saber é que o pré-silábico não se preocupa com a quantificação, ele tem essa questão, não tem a variação das letras, e já na hipótese silábica, ele já tem preocupação com a quantificação, né? Ele se preocupa quantas vezes ele abre a boca, quais são as partes dessa palavra, como a Natália falou. Então, agora, nós trouxemos para vocês algumas atividades que contribuem, sim, para o avanço dos estudantes nas hipóteses de escrita. A gente traz aqui para vocês o relato, né, da professora Vilma Caetana de Sales Isipon, da escola Professor Miguel Roque, né, que fica situada ali na rua Dominiciano Leite Ribeiro, na região da Vila Guarani. Ela traz para a gente um relato de que boas atividades a gente pode fazer para avançar esses estudantes que se encontram nas hipóteses de pré-silábico e silábicos, né, com e sem valor. A gente vai passar para vocês aqui um videozinho com o relato da professora Vilma Caetano. O que é importante para uma boa alfabetização? O planejamento das aulas, pensando nas crianças, em suas hipóteses de escrita, dificuldades, medos e inseguranças, seja de forma individual ou em grupos. Quais são as atividades que precisa para o aluno pré-avançar nas hipóteses? A criança tem que ter desafios, elas têm que pensar, ela tem que ser levada a pensar. Uma boa atividade seria na oralidade, por exemplo, com o nome próprio e o nome de objetos conhecidos. Sem ser questionadas, devem perceber, através de uma brincadeira, que as palavras têm pedaços. Assim, elas começam a pensar e, daí para frente, elas começam a passar também para a escrita, para a forma de falar, para a forma de agir, de pensar, para escrever. É uma boa atividade esta. Então, a gente pode perceber que o que a professora Vilma ela relata não é nada de novo que a gente já não tenha visto lá no nosso material, né? Que é trabalhar com os nomes. E pensando nisso, a gente tem algumas atividades que a gente fala que são atividades permanentes, né? Uma que a professora citou é a escrita de listas dos nomes dos alunos da turma, que em todas as formações a gente vem frisando que é uma ferramenta muito importante nessa fase, né, de alfabetização, onde o aluno ele tem como base ali a escrita dos nomes dos colegas, né, para poder se basear para escrever outras palavras. Então, o que a gente apresenta aqui? Na sala de aula deve ter a lista com os nomes das turmas. Eles são utilizados também para consulta na hora de etiquetar materiais escolares ou fazer alguma outra atividade de escrita, né? Quando eu me baseio em palavras que eu já conheço, que eu já tenho familiaridade, fica mais fácil para eu relacionar na hora da escrita. Então, como que eu faço essa atividade com os nomes, né? Ela deve envolver a escrita de listas dos nomes
ela pode ser realizada em duplas. Como que eu agrupo esses alunos, né? Um pré-silábico pode ditar o nome dos colegas que serão inscritos nessa lista e o aluno em hipótese silábica escreve. Então, sempre buscar colocar um aluno com hipóteses próximas para poder ter esse avanço entre as hipóteses de escrita. Assim começa, né, o primeiro conflito para os alunos no primeiro nível, que ainda não associam a escrita à fala, porque o colega, o pré-silábico, ele tem aquela quantidade enorme de letras que ele coloca na escrita. Um silábico, ele já vai reduzir esse número, então vai ter um conflito ali. Por que você pôs esse número? Não, são menos palavras, são menos letras para escrever essa palavra. Então vai ter aquele conflito, os alunos vão começar a discutir e vão ter que chegar ali num consenso de como escrever essa palavra, né? E a fala, ela é sempre associada à escrita em um contexto real no processo de ditar para outra pessoa escrever. Então, o pré-silábico, ele está ditando para o colega. Então, ele tem que perceber que quando ele dita, como a professora colocou, as palavras, ela tem pedaços para o outro colega poder fazer o registro. E nessa parte dos nomes é bem interessante, porque se você tiver um aluno que chama Aline e a outra Alana, são letras, começam iguais, são muito próximas, então ele tem que diferenciar o nome dele. Lembrando que o nome é a única estrutura estática que a gente tem. Não tem outro jeito de escrever, não tem outra forma. A ordem das letras são desta forma, senão o nome muda. Então, a gente precisa trabalhar, principalmente aí nos primeiros anos, segundos anos, a lista de nomes para trabalhar com essa atividade que a Aline falou é muito importante. Comparar o tamanho dos nomes, qual letra que começa a Aline, que letra que começa a Cláudia, que letra que começa a Natália. Vamos localizar no alfabeto, vamos pegar a letra do nome da Natália. Quem pode pegar hoje? Então, a gente precisa desenvolver. Se vocês forem trabalhar só com as sequências de nomes, vocês vão perceber que é muito vasta a oportunidade. É uma atividade permanente? É. Se a gente fizer isso, nós diminuímos em muito o número de alunos pré-silábicos que nós temos aí, principalmente no primeiro e segundo ano, que são alunos que estão ingressando na escola, né? Pode seguir. Então, pensando nessas atividades permanentes que a gente tem que ter em sala de aula, quais são elas, né? A utilização do alfabeto, que é muito importante, tem um alfabeto grande, visível para toda a turma. A gente fala em várias formações, né, referente ao ambiente alfabetizador, e ele faz parte desse ambiente, né? É a utilização de letras móveis para a construção dos nomes, né, ou de listas, dependendo da atividade que você está trabalhando. O crachá com os nomes dos estudantes, como a Cláudia falou, o nome, ele é uma escrita permanente, fixa, ele não vai mudar. A Aline vai escrever sempre Aline, Paulo vai ser sempre Paulo, as letras não tem como alterar elas, né, mudar de ordem para escrever Aline ou Paulo de outra maneira. Então, é algo que o aluno ele consegue se basear lá para a escrita de outras palavras. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter nesse espaço são a parlenda, né? Por que tem que ter a parlenda? O aluno, ele sabe a parlenda de cor, muitas vezes eles utilizam esse tipo de texto em brincadeiras, em cantigas de roda, então ele sabe o texto de cor. Só que quando a gente põe uma parlenda escrita, ele começa a fazer a associação do falado com o que está escrito. Então, auxilia ele também. Ele canta lá, suco gelado, cabelo arrepiado, qual é a letra do seu namorado? Onde está a palavra suco? Onde está a palavra letra? Então, precisa ter as parlendas para ele fazer essa associação do falado com o escrito. E a lista de nomes, como a Cláudia já colocou, é muito importante, gente, a gente se atentar a esse item. Vocês podem perceber aqui que a nossa lista, ela está com todas as fontes iguais. Eu não tenho vogais destacadas diferentes das consoantes. Eu não utilizo letra cursiva, maiúscula e minúscula na minha lista. Então, é sempre em letra garrafal ou bastão, né, como vocês conhecem, sempre a mesma cor, por ordem alfabética, para a gente conseguir fazer essa distinção aí, ajudar o aluno na hora da escrita. Por exemplo, aqui a gente tem o nome da Helena, da Heloísa, eles começam iguais, mas onde está o nome de Helena, onde está o nome de Heloísa? Trabalhar essas diferenciações com o estudante. Então, toma cuidado quando vocês forem fixar
essa lista para ela seguir exatamente esse padrão aqui. Não tem como imprimir? Não tem problema. Pega um papel craft, escreve com canetão, mas sempre padroniza a lista. Não deixa ela com o nome de menina de uma cor, de menino de outra. Então, padroniza. Uma coisa que a gente chama atenção aqui, que há duas questões aqui nessa atividade. É falar de namorado para criança de primeiro ano, isso o quê? Tá bom. Qual é a letra de quem está do seu lado? Mudou, tá bom. Mudou, não precisa. Às vezes a gente fica criando alguns embaraços em coisas que a gente brincou a vida toda, né? A gente sempre fez isso. Então, alguns professores, quando vem na alfabetização, diz que os pais ou alguém reclama dessa parte. Muda isso. E uma coisa que a gente quer trazer é a importância, nesse momento, de validar a letra bastão. Quando que, então, começa a utilizar a letra cursiva? Quando o menino já adquiriu o sistema de escrita, né, gente? Porque já pensou? Ele tem que saber com que letra que ele vai usar para aquela palavra, qual é, e mais o formato da letra, se é de mão, se é manuscrita, se é cursiva, se é bastão. Então, o ideal e aí existem textos e teóricos, nós não vamos aprofundar isso, mas é usar a letra cursiva a partir do momento que o menino já está alfabetizado. Ele já domina o sistema de escrita? Ok, começa a letra cursiva, tá? Então, mas vamos uma coisa de cada vez. Vamos ensinar, deixar o menino aprender primeiro o sistema de escrita, o alfabeto e tudo mais, para depois a gente trazer mais um desafio para ele, que é escrever com a letra cursiva. Então, a gente vai deixar aqui para vocês também nos slides algumas atividades que vocês podem trabalhar em sala de aula com seus estudantes, né? A gente tem aqui a atividade do desafio da lata, que é esconder um objeto dentro da lata, né? E dando dicas para eles descobrirem o que tem dentro da lata. Algumas sequências didáticas, né, para leitura de poemas. A gente vai mandar para vocês no material também. Aqui algumas atividades de separação de sílaba, como a professora Vilma colocou, né? Fazer o aluno compreender que as palavras, elas são escritas por pedaços ou partes. Às vezes o termo sílabas, o aluno não sabe o que é, mas você pode explicar para ele que as sílabas são os pedaços ou as partes de cada palavra. Os caça-palavras, né, com o apoio aqui das palavras a serem encontradas. A separação de versos, né, de segmentação, então pedir para o aluno dividir aqui, passar um tracinho onde começa uma palavra, onde inicia a outra. Então, são atividades que ajudam ele nesse aprendizado da escrita da palavra, da escrita de frases. Então, fazer essa compreensão que as palavras são em pedaços e as frases são escritas por palavras. Então, onde inicia uma, onde começa-se a outra palavra. A gente deixa aqui para vocês algumas atividades, né, de como trabalhar. Lógico que nos nossos materiais tem várias outras possibilidades. No ler e escrever do primeiro ano, tem, como a Edna colocou, a sequência, né, dos nomes que podem ser trabalhadas com os estudantes, e vocês podem usar esse material de apoio também na hora de preparar a sua aula e essas atividades para com que os estudantes avancem. A gente vai deixar para vocês as referências, né, que nós utilizamos nessa formação. Lembrando que o apontamento de presença de vocês é na plataforma da sede, tá? Então, não esqueçam de apontar a presença lá na plataforma da sede dessa formação. Aqui, como sempre, os nossos contatos, para vocês compartilharem práticas, tirarem dúvidas, colocarem boas ações que vocês elaboraram na sala de aula, pode compartilhar conosco também, fica aqui os nossos contatos. E a gente agradece a participação de vocês em mais uma formação da Diretoria Sul 1. Bom trabalho a todos.